Graça e paz, queridos irmãos, sexta-feira, dia 3 de abril de 2020, e este é mais um dia que nos fez o Senhor, alegremos, regozijemos nele. Que bom poder fazer essa transmissão para a amada igreja, para os queridos irmãos, e nela teremos também a participação de alguns queridos irmãos que nos enviaram alguns vídeos e a gente vai estar adorando o nome do Senhor Deus. E o meu convite é que você venha a adorar o nome do nosso Deus, aí mesmo onde você está, no conforto da sua casa, do seu lar, junto com a sua família. Vamos fazer desse momento um momento de adoração ao nome do nosso Deus, e se prepare também, porque Deus tem uma palavra ao teu coração. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por poder dedicar esse momento ao Senhor. Receba, Pai, como fruto da nossa gratidão, da nossa adoração ao Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Pai, sustenta a Tua igreja nesse momento de dificuldade, Pai, num momento de instabilidade, num momento diferente, Senhor Deus, mas que possamos estar unidos no mesmo propósito, Pai. Orar pela nossa nação, orar pelo nosso Brasil e pedir ao Senhor que esteja no controle de todas as coisas, abençoando os nossos governantes. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração. Minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do
primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro. Nós te adoramos, Senhor. Nós entregamos, ó Deus, a nossa nação nas tuas mãos. Nós entregamos os nossos governantes. Nós entregamos o mundo inteiro nas tuas mãos. Porque cremos, ó Deus, que o Senhor tem o controle de tudo nas tuas santas mãos. Que seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como é feita no céu. Cure-nos, ó Deus, livra-nos, ó Deus, deste mal. No nome santo do teu Filho amado Jesus. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Jardim particular. Graça e paz. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Queridos irmãos, ontem no culto nós louvamos a Deus com essa canção. E eu disse que tem uma irmã muito querida da nossa igreja, que se não tivesse com o pezinho fachado, de repente ontem estaria aqui no culto conosco,
mas não está podendo estar, mas ela gosta muito dessa canção. Então vou adorar a Deus com essa canção, mas também para abençoar a sua vida, irmã Cleide. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova, que me leva até o céu. Já passei por terremoto, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém. Eu quero convidar os queridos irmãos a nós estarmos meditando num texto bíblico que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do verso de número 17. Se você tem uma Bíblia e queira nos acompanhar nesse momento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, a partir do verso de número 17, vai falar sobre a última Páscoa do nosso Senhor Jesus e a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem, diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu, deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo.
e tomando o cálice, dando graças, deu, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? Esse texto traz uma saudade ao nosso coração, de um momento muito especial que a Igreja do Senhor vive, né? Que é o momento da ceia, onde nós relembramos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por amor à minha vida, por amor à sua vida, por amor de todos nós que constituímos a Igreja do Senhor Jesus. A vida, ela é feita de oportunidades. Há um dito popular que diz que 3 coisas não voltam mais atrás: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Todos nós temos oportunidade na vida, todos nós temos a possibilidade de guindarmos uma posição, um patamar diferenciado na vida, se soubermos lidar com as oportunidades. Existe um outro pensamento que diz também que pessoas fracas, elas deixam escapar por entre os dedos as oportunidades que têm. Pessoas normais geralmente aproveitam as oportunidades, e pessoas excepcionais, elas criam as oportunidades. A história da humanidade é marcada por pessoas que deixaram marcas, e os seus nomes também foram perpetuados e ainda hoje o são por conta do estilo de vida, pela forma como escolheram viver. Como não lembrar do grande pastor americano chamado Martin Luther King Jr., que deixou seu nome registrado na história como um grande homem que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos. Como não lembrar do grande evangelista do século XX, Billy Graham, pregou para multidões em vários países, e o nome Billy Graham é um nome respeitado, assim como o nome Martin Luther King é um nome respeitado, assim como Paulo. Quantas pessoas hoje perpetuam este nome, porque quando nós falamos de Paulo, nós lembramos do grande apóstolo, o apóstolo dos gentios, aquele que dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são de sua autoria. Hoje muitos ainda carregam o nome de Pedro, um grande apóstolo também, aquele que era ousado, aquele que era destemido, aquele que no Pentecostes pregou e milhares de pessoas aceitaram a mensagem, aceitaram o Senhor Jesus. Mas você conhece alguém, por exemplo, chamado Hitler, a não ser aquele da história que a gente conhece? Ninguém com sã consciência coloca o nome do filho de Hitler. Por quê? Porque esse homem marcou negativamente a história do nome. Você já encontrou com alguém chamado Judas? Creio que não, porque Judas, ele estragou o nome, ele desonrou o nome que tinha, e por conta das suas escolhas, o nome Judas ficou estigmatizado, marcado como traidor, ainda que o nome Judas não signifique traição. Todos nós temos oportunidades. Esses homens tiveram grandes oportunidades, e alguns aproveitaram da melhor maneira possível para fazer aquilo que era bom, aquilo que era certo, aquilo que era correto, aquilo que era honroso. Outros preferiram fazer escolhas terríveis, escolhas que macularam o nome, a história e o próprio histórico de vida. Mas eu creio que ninguém, mas ninguém foi tão ruim quanto Judas no quesito perda de oportunidades. Judas teve muitas oportunidades. Judas andou com aquele que é a porta e resolveu não entrar por elas. Judas, ele andou com o pastor, mas ele não quis
ser ovelha. Judas andou com a verdade, mas ele escolheu a mentira. O texto diz, quando Jesus diz, quando os discípulos começam a perguntar, seria eu, Judas não quis ficar para trás, foi naquele efeito manada e diz, seria eu, e ele sabia que era ele escolheu a mentira, mesmo andando com a verdade. Judas andou com o mestre, mas ele não aprendeu com o mestre. Judas, ele andou com a vida, o autor da vida, mas ele escolheu a morte. Judas andou com o dono do céu, mas ele escolheu ir para o inferno. Quantas oportunidades esse homem teve? Ele ouviu a própria mensagem, porque Jesus é a mensagem. A palavra de Deus diz, né? Jesus disse, eu sou o verbo encarnado, o verbo que se fez carne, e no grego é logos, é palavra, Jesus é a palavra. Judas anda com a mensagem, mas ele ignora a mensagem. Ele ouviu o pregador dos pregadores. Vamos observar algumas características da vida de Judas e ver como ele desperdiçou oportunidades. Judas era um homem inteligente. Ele foi escolhido para ser o tesoureiro da campanha de Jesus, e para isso ele tinha que ter inteligência, ele tinha que saber gerir recursos, ainda que a palavra de Deus diz que ele era ladrão e metia a mão na bolsa, mas ele era inteligente. Judas tinha um bom nome. O nome Judas não quer dizer traição. A cultura judaica, os pais comumente não escolhiam o nome do filho com antecedência, como na nossa cultura. Às vezes os noivos, namorados, ainda nem contraíram matrimônio e já tem lá os nomes escolhidos, caso seja um menino, caso seja uma menina. Mas na cultura judaica comumente esperava-se a criança nascer, e então entrava-se num momento de oração para pedir a direção para o nome. E o nome Judas significa louvor, mas ele não louvava. E isso nos diz também que o significado do nome não traz consigo o poder de transformar a vida de ninguém. Eu me lembro do Antigo Testamento, no livro de Crônicas, um nome chamado Jabes, que quer dizer o que acrescenta dores, mas ele não viveu aquilo que o nome disse que ele era. Pelo contrário, ele foi um homem excelente. A Bíblia vai dizer que ele foi mais honrado do que todos os seus irmãos, porque ele orou ao Senhor e ele pediu: Senhor, alargue as minhas fronteiras, que a tua boa mão esteja sobre mim. E a oração de Jabes foi atendida. Então Jabes, ele não se quedou ao significado do nome, e Judas, que deveria se quedar ao significado do próprio nome, que quer dizer louvor, ele não passou para a história como aquele que louva, ele passou para a história como aquele que trai. Mas Judas, ele era respeitado no colégio apostólico. Quando Jesus disse: algum de vós há de me trair, ninguém apontou para Judas. Pelo contrário, cada um dos discípulos foi dizendo: seria eu, Senhor, seria eu, porque Judas, ele era respeitado. Mas Jesus sabia o que ia no coração de Judas, qual era o intento que ele já tinha programado fazer. Jesus conhece teu coração, Jesus conhece o meu coração. Judas viu tantos milagres, ele viu peixes e pães serem multiplicados, ele viu um cego de nascença tornar a ver, ele viu o filho da viúva de Naim ser ressuscitado, ele viu Lázaro ser ressuscitado, mas tudo isso não gerou fé no coração de Judas. Judas pregava o Evangelho,
Ele ouvia a mensagem de Jesus, ele também pregava a mensagem que ele ouvia de Jesus, mas a Bíblia diz e vai dizer que no coração de Judas não se achou lugar para arrependimento. Judas teve muitas oportunidades, mas ele não soube aproveitar as oportunidades que teve. E talvez você pense assim: puxa vida, que homem tolo, que homem ignorante, que homem insensato. Mas quem sabe nós também não estejamos rumando por um caminho como este, de perder as oportunidades. Note que no princípio eu falei que os fracos, eles deixam passar as oportunidades. Pessoas normais aproveitam, mas pessoas excepcionais criam oportunidades. E eu não quero falar sobre a oportunidade de se dar bem, da oportunidade de ficar rico, da oportunidade de ser famoso. Não, isso aí não nos interessa como cristãos. O que nos interessa é agradar ao nosso Senhor, nos aproximar do nosso Deus. Judas teve tantas oportunidades de estreitar o relacionamento dele com Jesus, de entrelaçar o amor a Jesus no coração, mas ele não fez. Ele se levanta daquele momento ali, vai à casa de Anás e Caifás, recebe ali 30 moedas de prata para estar vendendo o Senhor Jesus, traindo a confiança do mestre que depositou, que investiu 3 anos na vida de Judas. E Judas foi lá para traí-lo. Ele combina com a guarda pretoriana, caminha para o Getsemane onde Jesus estava, e com um beijo, com um sinal que é santo e que é respeitado. Os judeus chamam o beijo de ósculo santo. Ele quis macular esse tão nobre sinal, mas Jesus limpa a cena, porque quando ele beija, Jesus disse: amigo, aqui vieste. E com isso Jesus estava querendo dizer a ele: Judas, ainda que você esteja me traindo com um beijo, eu te considero como amigo, eu te considero e quero restaurar a tua vida. Irmãos, eu creio de todo o meu coração que haveria condições para Judas se arrepender e voltar ao colégio apostólico, porque Pedro negou Jesus e por 3 vezes, mas em Pedro achou-se lugar para arrependimento e ele volta ao colégio apostólico. Mas note que Pedro, ele é confrontado pelo próprio Senhor Jesus, ele vai a Jesus e ele se reconcilia, e ele se retrata com o mestre. Mas Judas, a palavra de Deus diz que não se achou lugar no coração dele para arrependimento. Ele errou contra Jesus, ele pecou contra Jesus, mas ele foi devolver as moedas para aqueles que tinham lhe pagado para fazer o que fez, mas ele não foi até Jesus. E eu creio de todo o meu coração que se Judas fosse até Jesus, Jesus o beijaria, e não seria um beijo de traição, pelo contrário, seria um beijo de perdão, um beijo de reconciliação, um beijo de aproximação, porque o próprio Senhor Jesus disse, e Judas sabia disso: aquele que vier a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Meu querido, minha querida, você pode ter perdido muitas oportunidades, inclusive a oportunidade de se aproximar de Jesus, mas olha, ele se encontra ainda de braços abertos, te esperando e dizendo essas palavras ao teu coração: olha, aquele que vier a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Não troque Jesus por nada, não troque Jesus pelos prazeres da carne, não troque Jesus pelas drogas, não troque Jesus pelo adultério, não troque Jesus pelo sucesso financeiro, não troque Jesus pela fama, não troque Jesus por nada.
Siga Jesus, porque no final o que vai valer a pena e o que vai fazer toda a diferença é nós termos agarrado com toda a força da nossa alma a oportunidade de servir e de adorar o nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe e que esta palavra entre como uma flecha no teu coração e abençoe a tua vida. Senhor, muito obrigado pela tua palavra e que os queridos, Senhor Deus, que nos acompanham nesta mensagem, sintam, Senhor Deus, essa grande oportunidade, Pai, que temos de servirmos ao Senhor, de entregarmos a nossa vida e coração, quer seja nas pequenas oportunidades ou nas grandes, de servir ao Senhor com inteireza e com integridade de vida. Em nome de Jesus.